Recordo-me numa conversa com o Aloka. Aloka foi um dos meus mestres enquanto eu vivi naquele centro de retiros em Inglaterra. Ele era o artista, o pintor. E eu gostava muito de conversar e de ver a perspectiva dele, porque como ele não era assim um budista institucionalizado, normalmente tinha uma perspectiva diferente de quem está mais naquela versão mais monástica e com mais estudo e mais estrutura. E ele, uma vez estávamos a falar sobre o caminho e ele disse-me uma descrição do processo de despertar que eu nunca mais me esqueci e que estou a usar a introdução aqui, em que ele descreveu o processo de despertar como sendo o passar de uma vida onde predomina um sentido de separação para uma vida onde predomina o sentido de conexão ou interdependência. Passar de uma existência na qual nos definimos por separação, nos experienciamos separados, para uma vida na qual nos experienciamos, para usar esse verbo que não é verbo em português, mas no qual nos reconhecemos enquanto interdependentes, em conexão com tanto a nossa experiência direta de nós próprios, como na relação com o outro. A mim fez-me todo o sentido aquilo. Ainda por cima foi uma fase da minha vida estava assim ainda no início, quer dizer, não era o início de prática contemplativa, mas a viver em comunidade e a ser muito confrontado com os meus paradigmas de quem eu achava que era e o que é que eu achava que era necessário para ser feliz e sentir-me seguro, que até então eu tinha seguido um modelo muito proativo, muito individualista, mas que é um modelo cheio de insegurança e cheio de tensão e que requer imenso esforço. Faz lembrar muito o poema do Hafiz, não é? You don't have to act crazy anymore. E era como se o mosteiro estava sempre a dizer, não é que estavam, mas a sensação é que tudo me dizia, já não tens que estar nessa maluquice de separação. E repara como é que é a vida quando te permites notar o que é que de facto é ser vivo e ser humano e ser consciente, porque esta coisa de ser humano e consciente permite-nos exatamente fazer consciente a natureza interdependente o tecido de realidade na qual fazemos parte é sempre de interdependência e ligação. E é importante que isto passe do conceito e encontre o contraponto experiencial, que a pessoa encontre essa qualidade, essa experiência de interdependência tanto quanto possível a todos os níveis, desde entender a interdependência, a causalidade interdependente dos seus processos internos, okay? A pessoa começa em vez de viver desconectado até de si, a viver só a partir de crenças do que é que tem que ser, o que é que precisa fazer, começa a aceder. Então, mas quando eu não estou a impor uma maluquice, o que é que está aqui? E então a pessoa começa a ver a consequência, a ação e consequência. A ação e consequência nos vários níveis, na maneira como age e as consequências que isso tem para si e para os outros, na maneira como fala, a comunicação e os efeitos, consequências que isso tem para si e para os outros, e obviamente ao nível também dos processos mentais. A pessoa começa a ter uma acuidade de consciência que lhe permite começar a ter, a entender o território
desta mente com as suas crenças, percepções, distorções, o impacto que isso traz em termos de emoções, de relação com os outros e por aí fora. Então há um processo sim de conexão interna que obviamente depois informa a possibilidade também de conexão com o mundo à nossa volta. E, claro, numa vida comunitária, este lado de relação com o outro é muito enfatizado, é muito sublinhado, há uma série de práticas nesse sentido, tanto a nível de comunidade, como por exemplo uma reunião de comunidade todos os dias em que a pessoa começa o dia tendo um bocadinho para dizer aos outros como é que se encontra, encontros em que a comunidade se encontra só para ver se há alguma coisa que esteja a pesar na consciência, que em vez de vivermos separados dos outros, tendo aquele cantinho que ninguém acede e que ninguém sabe, a pessoa tem a possibilidade de, essencialmente, é de confessar, que é uma excelente maneira de voltar a conectar com a realidade. E depois há as práticas contemplativas. Há mais coisas de comunidade, mas há um caminho de práticas contemplativas que a tradição budista manteve viva desde o tempo do Buda até hoje, que são os tais 4 Brahma Viharas. Brahma na tradição hindu refere-se a Deus. Pode ser um deus ou vários deuses. Na versão mais monoteísta, Brahma será o Deus Criador. Mas há também a noção de Brahma como sendo deuses. E aqui Vihara é a casa, okay? A moradia, a morada dos deuses. Então são 4 estados que, quando desenvolvidos, a mente está a vivenciar como é viver no reino dos deuses. Então, na tradição budista, o cosmos é habitado não só por seres humanos e animais, mas depois com toda uma estratosfera de outras entidades celestes de estados mais elevados para cima, quando graficamente tende a ser para cima, e depois os estados infernais para baixo. Então os 4 Brahma Viharas elevam a consciência humana para um estado de Deus, deixam-nos num estado de algo divino, e a perspectiva que temos em relação à realidade tem essa qualidade divina. Em português, os 4 Brahma Viharas tendem a ser traduzidos como os 4 estados incomensuráveis. Mas é que estou a pensar se costumo utilizar mais alguma outra. Para já não me ocorre. Então, incomensuráveis, porque também há essa versão, aponta para há qualquer coisa na qualidade de consciência que está a ser cultivada que tem essa natureza de não ter limites. Não é possível dizer que só vai a este tamanho. Não, é uma consciência que não tem limites. E isso já nos põe numa consciência do que é ser humano muito diferente do que é habitual, não é? Quando a pessoa tem uma perspectiva de muito individualista, de muita separação, a sua consciência vai só até os limites da concepção que a pessoa tem de si, não é? E aquela coisa de que há pessoas que se concebem em termos de eu e depois eu e eu e meu, e depois se calhar até vê o outro na medida em que o outro dá jeito a eu. Não sei se já se pararam. Eu acho que todos nós, por vezes, resvalamos um bocado. Estamos a olhar para o mundo de tal forma em que aquilo não há espaço para mais nada, senão eu. E estes estados de consciência são exatamente o oposto. Revelam como a natureza da mente é exatamente o oposto dessa limitação, que a sua natureza é incomensurável. E então, quais são os estados? Em Pali seria, que é
a linguagem que supostamente mais próxima daquilo que o Buda falava, seria metta, e metta tem, que é muito, não é o último bocadinho da prática que nós fizemos, este cultivar de uma qualidade de bondade, de benevolência, de amabilidade, de amor perante a vida, é metta. A sua raiz etimológica é maitri, e maitri quer dizer amizade. E eu gosto muito dessa maneira de olhar para metta, que a pessoa está a cultivar uma consciência amiga perante a vida. Amiga perante a vida que enquanto se manifesta nesta forma específica, não é? De cada um de nós, que é inegável, que há aqui uma individualidade, e amiga na relação com o próximo, seja quem for. Ser humano, animal, grande, pequeno, rico, pobre, os que eu gosto e os que eu não gosto. E isto é desafiador, porque a tendência é compartimentalizarmos a nossa benevolência, ela só se estender até certas pessoas, ou seja, pormos limites na nossa consciência eterna. E a prática está a indicar-nos que esta consciência eterna, na sua essência, não tem limites. É por ignorância e por hábito, pela construção que fazemos da realidade, que lhe pomos limites, e só sou capaz de ter benevolência, de ser amigo desta pessoa e daquela pessoa. Aquela já é muito diferente, ou aquela é um embirro. Então é uma prática onde você está a treinar a descoberta, na verdade está a descobrir a verdadeira natureza do seu coração, que não é a história que se contou, e para alguns de nós a história que nós nos contamos foi de enorme separação, não é? Para alguns de nós o lado da conexão pode não ter sido de todo algo seguro, entendem? Para alguns de nós, sim, podemos ter tido a sorte de nascer num clima, num contexto relacional no qual estabelecer ligação com o outro é regulador, e não só regulador, como ao ser regulador permite-nos relaxar, permite-nos sentir com recursos para ir lidando com a vida. Então, se a pessoa teve um contexto de família, um contexto de início de vida em que isso esteve muito presente, é uma dádiva incrível. A pessoa já está a começar a vida bem orientado. Não importa que notas é que depois vai ter na escola, isso é completamente irrelevante. Se teve ali aqueles primeiros 6 anos num contexto relacional que lhe ensinou de uma forma muito experiencial que aquilo que a pessoa é conexão, e que a maneira como se trata e trata o outro tem um impacto muito direto na qualidade da sua experiência, da sua consciência. Isso é fantástico. Eu demorei imenso a compreender isso, e foi a prática de metta que para mim começou a pôr em contraste que a maneira como eu me relacionava com os outros não era a partir de um lugar de bondade, era muito me, myself and I, e a dor e a separação. E foi importante, porque a tradição budista é ótima em não ter julgamento, em poder trazer sabedoria à ignorância. Poder olhar para isso não com o julgamento de eu sou terrível, eu sou péssimo, eu sou um egoísta, mas com a compaixão de ver o sofrimento lá estava, com a compaixão de ir entendendo que esses modelos de separação foram construídos como tentativa de me proteger. Okay? Porque a conexão não era segura, então eu tive que encontrar outras formas de encontrar segurança. E digo-vos isto porque noto que são padrões muito comuns, não há assim nada de particularmente excepcional em relação a mim. Isto é, o que mais acontece
acho que provavelmente são mais as pessoas que têm um contexto inicial de vida pouco com menos colo do que precisam, com menos conexão, com menos amparo do que talvez seria ideal. Então a primeira prática de metta, vai aprendendo a abrir-se à natureza incomensurável do seu coração e a sua capacidade de olhar para si e para o outro a partir de um lugar amigo. Então essa prática de metta, ou bondade, podemos chamar assim. E depois vem a prática de karuna, compaixão. E em português, compaixão, dado nosso país é sem dúvida predominantemente cristão, por vezes trazemos à palavra compaixão conotações que não são necessariamente as conotações da palavra karuna. Aliás, talvez até valha a pena salientar que mesmo dentro da tradição budista há várias nuances da palavra karuna. Por exemplo, compaixão no sentido de agir e de ir mesmo aliviar o sofrimento de outrem. Essa compaixão tende a ser descrita como anukampa. E se eu bem me recordo, a raiz etimológica de anukampa tem qualquer coisa a ver com ressoar com um coração que ressoa com o sofrimento do outro e é movido para a ação de querer aliviar o sofrimento do outro. Karuna tende a ser utilizado para descrever compaixão mais como prática contemplativa. E, obviamente, na prática contemplativa, a dimensão de ação está reduzida, não é? Porque está sentado, quieto. Então, o que é que está a fazer? E mesmo na tradição budista, a prática de karuna, de compaixão, não foi sempre igual ao longo dos séculos. O que eu aprendi recentemente é que a ênfase da prática de compaixão no início, tanto quanto se nota no início da tradição budista, referia-se mais à consciência terna quando esta se depara com a verdade do sofrimento. Ou seja, que ao olharmos para a vida, é incontornável que, por vezes, nós, os outros, encontramos em estados de sofrimento. Okay? E reparem, o condicionamento automático perante o sofrimento é de aversão. Não é? Normalmente nós, se não estivermos muito conectados com a nossa humanidade, a relação perante o sofrimento do outro é de querer nos afastarmos. Quantas vezes não é? A pessoa vê alguém em sofrimento, alguém na rua e dá por si a querer evitar. Ou por vezes até em casa. E não estou a dizer isto com o julgamento. Naquele momento é o melhor que conseguimos e por vezes é mesmo a melhor resposta. O que estou a dizer é que há um condicionamento da consciência quando não está autoconsciente de responder com aversão perante o sofrimento. Então o que é que a pessoa está aqui a treinar? Está a treinar usar metta inicialmente, esta consciência amiga que ao voltar-se para a vida e abrir-se ao reconhecimento que há sofrimento, deixar que surja em si o querer, entre aspas, a vontade que aquela pessoa específica ou todos os seres superem as causas do seu sofrimento. Então por vezes até se fala na alegria da compaixão, o que parece assim contraditório. Então a pessoa vai estar feliz, alegre perante o sofrimento dos outros, mas
há um sentimento de alegria que surge não é perante o sofrimento dos outros, mas perante uma mente que responde com compaixão. A alegria é essa, é o reconhecimento desta mente a estar aberta ao outro, seja qual for o estado em que o outro está. A compaixão na tradição budista tem um papel tão central a ponto de dizer que a sabedoria e a compaixão são as duas asas que nos levam ao despertar. E na vida do Buda há um episódio importantíssimo que marca o momento de perda, de certa forma vejo como uma perda de inocência, de ter tido uma vida muito protegida, e quando a sua consciência começa a se estender para lá de eu, e começa a querer ver o mundo e depara-se com o sofrimento do mundo. Nomeadamente, ele depara-se com uma pessoa idosa, o sofrimento da idade, depara-se com uma pessoa muito doente, o sofrimento da doença, e depara-se com uma pessoa morta. E isso faz um grande eco em si e um questionamento: como é que é possível eu ter vivido alheio ao sofrimento? E o reconhecimento do quanto essa vida protegida, de tentativa de viver no prazer, no bem-estar, no privilégio, era na verdade uma prisão. Tinha sido para si uma prisão, que lhe tinha impedido de olhar para a realidade tal como ela é, e o tinha aprisionado dentro de uma perspectiva muito limitada do que é ser humano. E esta visão, isto bateu-lhe, para usar essa linguagem, tão profundo que o moveu a iniciar a busca para o despertar. E há esse movimento de deixar a sua vida de conforto, a sua vida familiar, com o compromisso de encontrar um caminho para o fim do sofrimento, encontrar um posicionamento, uma compreensão perante a vida que permita não só compreender a natureza do sofrimento, mas deixar de perpetuar sofrimento. Então a compaixão, este treino de não nos encolhermos perante o sofrimento, e sim de abrirmos o coração ao sofrimento, não é abrir o coração ao sofrimento do outro. Isso é um estágio que depois também aconteceu na tradição budista, em que a pessoa literalmente, entre aspas, metaforicamente inspira o sofrimento de todos os seres e metaboliza esse sofrimento na compaixão do seu coração e expira exatamente luz e compaixão para o mundo. Essa prática, ela surge tipo 1000 anos depois do Buda. Okay? Ela não estava lá no início e não estou a dizer que está nada de errado. Eu acho que é uma prática que, para mim, ela fez muito sentido na tradição tibetana, quando eu estava profundamente também imerso numa perspectiva da vacuidade última de todos os fenómenos. E aí sim, quando temos a sabedoria da vacuidade e a compaixão, essas duas equilibram-se muito bem. Então, mas em geral eu não uso Tonglen, que é essa prática de inspirar o sofrimento e expirar compaixão. Neste retiro, o que a pessoa estava mesmo a fazer era esse de aceder à sua capacidade de responder ao sofrimento do outro e deixar-se, até mesmo deleitar com como é que é a sua mente livre da autoproteção e de estar agarrado ao seu prazerzinho e estar mesmo disponível de olhar para o sofrimento e, obviamente, querer que as causas do sofrimento sejam superadas. Então isso foi Karuna. Deixa eu ver como é que eu vou. Ih, caramba. Bem, há tanto mais para falar. Deixa eu pensar, talvez aqui passar um bocadinho mais para o experiencial. Nestas práticas, como elas têm um quê de imaginário, pessoalmente no início, a pessoa está a imaginar, irradiar compaixão em todas as direções, está a imaginar a possibilidade de uma consciência que se expande sem limites. Há que ter algum
cuidado para a coisa não ficar muito mental, um imaginário que é só muito conceptual e que se distancia do reconhecimento que na verdade o que a pessoa está a fazer é ver a natureza incomensurável da sua mente. Que a sua mente tem essa possibilidade de se manifestar com essa compaixão, com essa ternura perante a vida e que não é algo que se limita só a si. Então o praticante vai sintonizando, vai assim assim, dá um incentivozinho, se calhar dá assim um bocadinho de imaginação, mas acho que é muito importante depois recolher-se para a receptividade, deixar que a prática aconteça em vez de estar sempre a fazer a prática. Eu acho que isso é mesmo importante e aplica-se a todos. Então temos meta como base e é esta a intenção de amabilidade, de ser um amigo perante a vida, e quando a vida está a doer, responde com compaixão. Terceira prática dos Brahmaviharas, mudita. Mudita, eu devo dizer, a primeira vez que eu vi o mudita, acho que eu nem tinha palavras no meu vocabulário para descrever. Eu ouvi a palavra em inglês, era sympathetic joy. E sympathetic joy, tipo uma alegria empática. E depois ouvi a descrição, então é uma alegria que surge quando olhamos para a vida e a vida está bem. Não estou a dizer a nossa vida está bem, olhamos para o outro e vemos o que há de bom no outro, vemos a sorte do outro, vemos as qualidades do outro, vemos a sua bem-aventurança. E tipo, não é que eu nunca tivesse sentido, claro que já tinha sentido o coração alegrar-se com algo de bom que tinha acontecido para o outro. Mas eu devo-vos dizer que talvez eu tivesse mais consciência da experiência oposta a mudita, que é a inveja. A inveja, em vez de a bem-aventurança do outro, as qualidades do outro, as conquistas, os sucessos do outro, trazendo-nos um sentido de alegria, traz-nos um sentido de escassez, de como se o outro ter aquilo de alguma forma deixa-nos menos, vai haver menos para nós. Vem muito de um sítio de escassez, o oposto de mudita. Claro, cada uma destas práticas, okay, cada um destes estados tem o seu oposto, não é? Só para fechar esse bocadinho, esse raciocínio. Então, o oposto de ser um amigo, ter um sentido de boa vontade, é ser um inimigo. Ou seja, há uma intenção de má vontade, não é? De aversão. E depois, o oposto de compaixão, de ir ao encontro do sofrimento do outro, o oposto é crueldade, malevolência, o querer fazer mal ao outro. E diz assim, não é incrível que por vezes possamos conceber que a maneira como vamos ficar melhor é fazendo mal a outra pessoa, é magoando o outro? É preciso muita maluquice, não é? Mas é muito comum, acontece realmente, quando a concepção, distanciamos tanto daquilo que somos, que desenvolvemos as perspectivas mais distorcidas. Então, mudita, então temos metta, karuna, mudita, este regozijar na bem-aventurança do próximo, esta alegria empática, tem como o seu oposto a inveja e o descontentamento, não é? A pessoa está num estado de descontentamento e tem inveja em relação ao que possa estar a acontecer de bom para o outro. E é uma parte da prática que eu gosto muito, deixa-me o coração mesmo feliz poder olhar para o bem que há no mundo, olhar o que há de bom a acontecer na vida dos outros. E
E lembro-me agora uma das práticas de comunidade, aquela que eu falei de confessar. Normalmente as pessoas tendem mais a confessar coisas que fizeram e coisas assim. E eu notei que o que me estava a pesar no coração não era tanto uma coisa que eu tinha feito, era uma coisa que eu tinha sentido. E engraçado que eu já tinha dito algumas coisas, tinha partilhado coisas que tinha feito que tinham ficado muito aquém do que eu gostaria e tinha notado alguma, claro que a pessoa tem alguma vergonha e depois é um alívio quando diz e isso é recebido pelos outros sem julgamento, é maravilhoso. Mas neste caso eu ia expor e a dizer à comunidade que quando um dos nossos colegas tinha sido muito elogiado por qualquer coisa que tinha feito, eu confesso já nem me lembro o que é, mas sei que houve alguém que foi assim, pronto, celebrado e elogiado, eu notei que algo em mim ficou assim mais fechado. Inveja mesmo, não havia outra maneira, não havia outra palavra, eu não fiquei realmente contente com o outro estar a receber reconhecimento. Digo-vos, o meu coração, quando eu me propus, olha, em vez de estar com isto aqui escondido, como é que seria dizer à comunidade, ter a confiança suficiente de que vou ser bem recebido e dizer, olha, o que eu notei no meu coração a acontecer é que quando a Amrita foi elogiado pelo trabalho que tinha feito ao longo deste tempo, o que eu senti foi inveja, não foi mudita. E eu antes de falar tinha o coração na boca. E depois disse e senti-me mesmo a ficar corado, que na tradição budista é visto como uma vergonha saudável, essa vergonha que nos aquece por dentro é uma vergonha saudável, uma vergonha que não está com culpabilização, e depois ver como essa transparência, o poder dizer isso ao outro, foi super bem recebido e celebrado, tipo assim, mas que bom que há confiança para poderes dizer isso. E pronto, e o que acontece quando se faz uma confissão, o outro diz é qualquer coisa como é que era? Heard you? Acho que é tipo isso, eu ouvi-te e que tu te sintas purificado pelo processo de ter reconhecido aquilo que ficou aquém. E de facto é um alívio, senti-me tão bem de não ter que ter aquela coisa escondida, de poder olhar assim, ok, olha, naquele momento fiquei com inveja. Então, mudita, tu estás a treinar a poder mesmo ficar feliz com a felicidade dos outros, que é o que estou a citar o Dalai Lama, tem que ouvir que é a felicidade mais inteligente que existe. Isto é o Dalai Lama que diz, reparem, os outros têm qualidades, os outros fazem coisas felizes e tudo o que nós precisamos fazer é reconhecer isso e ficarmos felizes também. Não é maravilhoso? Nem temos que fazer nada, só temos que nos abrir ao que o outro tem e fez de bom e damos por nós a ficar também felizes. Então isso é mudita. E por fim, temos o peka, equanimidade. E assim, à primeira pode não parecer muito óbvio, mas então eu senti, o peka tem a ver equanimidade, que é uma qualidade de não reatividade. Não reatividade perante o prazer ou perante a dor, não reatividade perante o ganho e a perda, não reatividade perante a aceitação e a rejeição. E então eu acabei de irradiar amor, compaixão, alegria empática, e o culminar disto é um estado de equanimidade. Sim, eu não sei se consigo explicar em palavras porque é que é. Experiencialmente, é como se cada um dos outros estados que tiveram a ser cultivados
prepara-nos para estar completamente numa qualidade de total receptividade perante a realidade. O coração está mesmo aberto, não há nada de que se tenha que proteger, não está a fugir de nada, consegue tanto alegrar-se com o que há de bom, como acolher o sofrimento, e tem de fundo, porque meta é a qualidade de fundo que informa todos os outros estados, essa qualidade de benevolência, de bondade perante a vida. E uma das descrições de equanimidade, o Pekka, é o permitir que o outro seja o herdeiro da consequência das suas ações. É que isto é... Eu demorei imenso a entender isto. Às vezes, perante o sofrimento do outro, ou perante até o que o outro fez bem, tu vai e põe-se a interferir. E às vezes não há nada para fazer. A pessoa está mesmo a sofrer. Eu agora lembrei-me de uma história do Marshall Rosenberg, que eu acho que ilustra bem isto. O Marshall Rosenberg, que é o pai da comunicação não violenta, ele, durante uma altura, ia visitar ao hospital uma amiga em estado de doença terminal. E ela disse ao Marshall: Marshall, eu gosto tanto das tuas visitas. E o Marshall, curioso, quis saber: e diz-me, mas porquê é que tu gostas tanto das minhas visitas? E ela disse: eu gosto mesmo da maneira como tu brincas com a minha dor. The way you play with my pain. Ou seja, ele não estava a negar o sofrimento dela de maneira nenhuma. Ele não estava a tentar que ela deixasse de sofrer, porque não havia como deixar de sofrer. Ele estava completamente equânime perante o sofrimento dela, aceitando-a na totalidade do seu estado, do seu ser. E isto é tanto na relação com o outro, como na relação com nós próprios. Eu no outro dia dei por mim a refletir, e nunca tinha pensado nisto, o quanto a equanimidade é essencial no processo de parentalidade. Falo por mim. Enquanto pai, há uma identificação, eu diria, excessiva com o filho, no meu caso com a filha. E essa identificação excessiva leva a impor as minhas crenças, as minhas exigências, os meus julgamentos naquela outra vida, como se aquela outra vida fosse eu. O que leva a uma interferência desmesurada e, obviamente, um obstáculo e separação. E no outro dia eu dei por mim a conscientemente trazer a qualidade de equanimidade, poder olhar para o outro e dizer: sim, aceito-te exatamente como és, com tudo o que isso traz, com tudo o que daí advém. Podermos dar espaço ao outro para ser quem é, para mim é assim uma manifestação de ser equânime. E isso também em relação a nós. Uma pessoa pode ser equânime até perante a sua maluquice, o que é muito giro. A pessoa pode olhar para si a partir de um lugar, é aquele lugar que eu vos digo de não ter agenda. Na própria prática de mindfulness, de sati, esta consciência que nota, equanimidade é um dos fatores de mente, esta capacidade de estar perante a realidade sem ter que ir lá interferir. Então, na prática desta semana de retiro, esta fase de cultivar o Pekka era a fase de assim um dar espaço e um querer assim de incentivo que cada um tenha a coragem para honrar a consequência das suas ações. E que nós possamos estar
bem presentes a esse processo, em vez de fingir que é outra coisa que está a ser. Então ia só terminar com uma reflexão. Nenhum destes estados é algo longínquo ou estranho à nossa natureza. Antes, pelo contrário. Estes estados são muito acessíveis e inerentes à nossa natureza. Por vezes estão muito encobertos por crenças em relação àquilo que somos, por experiências de vida que nos levaram a sentirmos predominantemente separados. Mas isso foi aprendido, ok? Estes estados, sim, há uma aprendizagem de como reconectar com aquilo que já é a nossa natureza. E isso, há aí uma aprendizagem, mas estamos a conectar com algo que já é, entre aspas, nosso. Essa é a natureza do coração humano. E isso está muito a nosso favor, ok? A pessoa não há nenhum de nós que não tenha a possibilidade de aceder a essas qualidades. E todos nós temos a possibilidade de viver mais a partir dessas qualidades de consciência, se assim nos permitirmos, se dermos espaço, tanto na nossa vida do dia a dia, porque à medida que nos familiarizamos com essas qualidade de consciência na prática contemplativa, isso informa o dia a dia. E quanto mais no dia a dia nos deixamos que essas intenções de bondade, compaixão, alegria, empática, equanimidade se manifestem na maneira como lidamos com nós e com os outros, isso depois informa a prática. Então há aqui este ciclo virtuoso que é este caminho do despertar do coração. Ok? Então, grato pela possibilidade de partilha, grato pela vossa atenção, grato pelas perguntas e uma boa semana para todos. Bem-ajam.